Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto. E, gente, hoje a gente poderia ter um dia bem legal para os inícios, né? Mas o que acontece é que a Lua passa agora pelo aspecto com o Sol às 8h30 e depois fica fora de curso até às 18h46. Período muito longo, sem aspectos, não ajuda para as iniciativas, não é legal, mesmo que ela esteja aumentando a visibilidade. E por isso não é interessante para movimentos importantes, mudanças, iniciativas, coisas que dependam muito de risco, de encorajamento. Iniciar do zero não fica tão legal. Só que no clima a gente tem aquele clima de ontem, dos aspectos de Mercúrio e Vênus sendo perfeito agora, né? Bem no meio do dia, começo da tarde. E como são aspectos fáceis, eles mantêm o clima satisfatório. Então, enquanto a Lua fica fora de curso, depois das 8h30, a gente tem às 12h27 o Mercúrio chegando ao trígono com Saturno. É um trígono do fogo, ele é bem pontual, bem reto. Pode ser interessante assim em termos de rotina, para as coisas que dependam de agendamentos, por exemplo. Até se você tiver que lidar com papéis, documentos. Desde que não sejam coisas assim muito complexas, como o fogo ele tem secura, isso descomplica as coisas, pode ser interessante, tá? Eu só não recomendo assim, se você tiver que tirar algum documento muito novo do zero, assim, né? E para estudos não é exatamente bom para pesquisas e coisas assim muito cheias de detalhes, mas se você precisar fazer apresentação ou compartilhar algum tipo de informação, eu até penso que funciona bem, porque essa segunda ela tem uma dinâmica do ar interessante, o ar é fácil para essas questões de troca, né? Até porque, olha, esse trígono é às 12h27, em seguida, 13h15, é Vênus quem chega ao ponto exato de 60 graus com Júpiter. E é um Vênus em Libra, com Júpiter em Leão. Então, essa dinâmica de fácil interação, uma dinâmica do ar, fica bem presente na segunda. Não é um dia para iniciativas do zero, não é um dia assim para grandes movimentos, para grandes mudanças, assim, alterar coisas de forma muito radical, mas na rotina tem facilidade para interação, tem facilidade, por exemplo, para agendamentos, de consultas, de coisas que você precisa realizar, para estudos da mente mais racional, para troca, assim, até para apresentações fica legal, porque como a Lua vai ter o sextil com o Sol agora às 8h30, ela vai diminuindo gradualmente essa influência, que vai ficando presente ainda ao longo da manhã, do começo da tarde, mesmo ela não tendo novos aspectos, essa fluência vai ficando presente. Então, se você já tiver agendado alguma coisa para hoje, já tiver dando continuidade, esse fator interativo, apresentações, postagens, coisas assim, fica legal. Agendamentos também, tá? Não é só interessante para movimentos muito arriscados com a Lua fora de curso ou inícios do zero. Quando a Lua ingressar em Escorpião às 18h46, muda um pouco o clima, ele não fica mais tão fácil de interação e tão vibrante, porque o Escorpião é um signo da água. Mas quando a Lua ingressar em Escorpião, ela já vai seguindo para um aspecto com Marte, no signo de Câncer. E esse aspecto, que é um trígono, por sinal, é um trígono da água, ele é bem profundo, mas o que a gente tem de melhor aqui é um processo estratégico, tá? Como o trígono vai ser na madrugada da terça, às 3h29, nós vamos pegar toda a noite da segunda ainda com essa influência. Aí sim, é interessante para os inícios, e principalmente inícios assim que você tenha que ser muito estratégico, ou que assim ao longo do processo de realização você precise desse fator de estratégia, né? Um passo de cada vez. Não é um perfil assim super expansivo, ele é de coisas assim que vão caminhando de uma forma bem concentrada. Então a gente tem muito favorecimento, inclusive com recepção mútua, né? A Lua no signo de Escorpião, que é a casa de Marte, e Marte em Câncer, que é a casa da Lua. E isso vai criando bastante favorecimento estratégico, tá? Então hoje a gente tem dois climas na segunda-feira. Primeiro, não é fácil para os inícios, depois das 8h30, mas é muito agradável assim no clima, fácil de levar, descomplicado e tal. E depois das 18h46 ele é mais concentrado com um perfil altamente estratégico, certo? E é isso então que a gente tem para a segunda. Amanhã é às 3h29 na madrugada, que é o trígono entre a Lua e Marte. E depois a gente entra numa fase mais desafiadora e que vai pegar o restante a terça quase toda, né? Porque a partir das 3h29 da madrugada, o restante da terça não é bom.
quarta não é bom também, só vai ficar legal a partir do final da madrugada da quinta-feira para as iniciativas, certo? É isso, então, uma ótima segunda para vocês e até amanhã.